Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo Gonciorowski, professor do Departamento de Engenharia de Controle e Automação da Universidade Gama Filho. Eu preparei essas videoaulas para servir como material didático que pudesse ser utilizado pelos meus alunos fora de sala de aula, como um apoio ao aprendizado das disciplinas de controle 1 e 2. Espero que o conhecimento aqui transmitido seja proveitoso não apenas para os meus alunos, mas para todos aqueles que têm interesse de conhecer mais sobre sistemas de controle. Hoje, nós vamos fazer a segunda videoaula. Vamos falar das transformadas de Laplace e das equações diferenciais. Os assuntos abordados serão transformadas direta e inversa de Laplace, técnicas de frações parciais, transformadas de Laplace de derivadas e soluções de equações diferenciais utilizando as transformadas de Laplace. Essa videoaula será mais longa que a primeira e muitos assuntos importantíssimos para o estudo de controle serão abordados. Por isso eu recomendo bastante atenção ao que será estudado hoje nesta videoaula. Outra coisa, o entendimento da videoaula anterior, da primeira videoaula, é essencial para o aprendizado dessa aula. Bom, vamos lá. A transformada de Laplace é um método matemático que pode ser usado de maneira proveitosa para solucionar equações diferenciais ordinárias e lineares. Podemos ver que uma expressão matemática ela pode estar tanto no domínio do tempo como no domínio dos números complexos. O que acontece? As transformadas direta e inversa de Laplace servem como pontes para sair do domínio do tempo para o domínio dos números complexos ou para sair do domínio dos números complexos para o domínio do tempo. Dada uma determinada equação diferencial ordinária, quando aplicamos as transformadas de Laplace nessa equação, o resultado vai ser uma equação algébrica no domínio dos números complexos muito mais fácil de ser resolvida. Após encontrarmos a solução dessa equação algébrica no domínio dos números complexos, é necessário então aplicar a transformada inversa de Laplace para obtermos a resolução da equação diferencial finalmente no domínio do tempo. Uma dúvida que pode vir à mente é: por que não resolver a equação diferencial diretamente por outros métodos existentes? E a resposta é a seguinte: quando aplicamos Laplace na equação diferencial e as derivadas das funções no tempo tornam-se funções de uma variável S complexa, a relação entre entrada e saída de um sistema, ou seja, a função de transferência do sistema, e a abordagem de diagrama de blocos que foi comentada na aula anterior, se torna possível e mais fácil de ser trabalhada. Isso possibilita uma análise muito mais detalhada sobre o sistema de controle. Eu sei que parece complicado de visualizar nesse momento o que estou dizendo, mas garanto que no decorrer do curso esse entendimento vai se tornar cada vez mais claro. Nessa figura que mostramos na aula passada, nós temos exatamente as funções de transferência, entendeu? De cada subsistema ou cada etapa do processo expressa dentro de cada um desses bloquinhos. Essa figura representa o diagrama de blocos e esses valores, essas expressões matemáticas, que são expressões matemáticas em função de uma variável complexa S, são expressões matemáticas que representam a função de transferência de cada um desses blocos. Esse entendimento ele vai ser conquistado por vocês ao longo das aulas. Desde quando eu pego um processo, modelo ele matematicamente, chego na função de transferência, chego no diagrama de blocos do meu sistema, entendeu? E depois como que eu faço a análise desse meu sistema. Análise da resposta transitória, análise do erro do regime estacionário, análise de estabilidade, tudo isso vai ser visto com calma nas próximas aulas. Bom, matematicamente, a transformada de Laplace de uma função f no domínio do tempo, com um t variando de 0 a mais infinito, e com valores pertencentes aos reais, é definido por essa expressão. Aqui nós temos um símbolo da transformada de Laplace de uma função ft no tempo. A gente representa a transformada de Laplace, ou seja, a função complexa, com a mesma letra, só que maiúscula, f de s. Então, a transformada de Laplace da função f de t vai ser f de s, que vai ser igual à integral de 0 a mais infinito de f de t multiplicado por uma exponencial complexa e elevado a menos st dt. Complexa por quê? Porque esse s no expoente é uma variável complexa. Dessa forma, a função f de s será uma função complexa.
Aqui, o conhecimento de números e variáveis complexos é muito importante. Caso você tenha dúvidas sobre esses assuntos, cabe fazer uma revisão para melhorar o entendimento do cálculo das transformadas de Laplace. Vamos fazer agora um exemplo de aplicação das transformadas de Laplace numa função temporal simples. Vamos pegar uma função degrau contínua no domínio do tempo, ou seja, uma função f de t igual a para todo t maior ou igual a zero. Ela vai ser zero para todo t menor que zero, então é uma função causal. Vamos pegar aqui a expressão da transformada de Laplace, então, e aplicar para essa função f de t. Então, hoje tem f de t aqui, que eu vou fazer? Eu vou substituir pelo valor de f de t, que é igual a a. A é uma constante, então eu posso pegar o valor de a e passar para o lado de fora da integral. Eu fico com uma integral simples aqui, que é uma integral definida de zero a mais infinito, da exponencial e elevado a menos st dt. Resolvendo, então, essa integral, eu vou encontrar e elevado a menos st sobre menos s, né, no intervalo de integração de zero a mais infinito. Vamos lembrar que a integral de e elevado a menos st é igual à própria função e elevado a menos st dividido pela derivada desse expoente. A derivada desse expoente em t. Então, a derivada desse expoente vai ser menos s. Ok? Então, vamos lá. Substituindo os limites de integração, eu fico com isso daqui. Substituindo o limite superior, eu vou ter e elevado a menos s mais infinito, isso aqui vai dar menos infinito, né? E aqui desse lado, menos o limite inferior. Então, e elevado a menos s vezes zero. Bom, e elevado a menos infinito é uma função que tende a zero. Então, essa expressão aqui, esse lado aqui, essa fração, vai dar zero. E elevado a zero é um valor igual a 1. Então, eu vou ter menos 1 elevado a menos s. Ou dividido, desculpa, por menos s. Então, eu vou ter aqui, ó, f de s igual a que multiplica zero menos 1 sobre menos s. Dessa forma, a minha função f de s vai ser igual a sobre s. Então, aqui já fica o primeiro conceito importante para quem vai estudar controle, que a transformada de Laplace de uma função degrau é igual a elevado a s. Se fosse um degrau unitário, como nós vamos usar muito no decorrer do curso, ou seja, esse valor de a seria igual a 1. Logo, a transformada de Laplace da função degrau unitário seria 1 sobre s. Ok? Vamos continuar então. Portanto, a transformada de Laplace transforma uma função que está no domínio do tempo para uma função no domínio dos números complexos. Vale notar que a transformada inversa de Laplace faz o papel inverso de fato e translada a função do domínio dos números complexos para o domínio do tempo. Então, a gente costuma dizer que isso aqui é um par de transformadas de Laplace. Ok? Por convenção, usaremos sempre a função no domínio do tempo representada pela letra minúscula de t. E quando eu estiver no domínio dos números complexos, eu vou representar pela letra maiúscula de S. Né? Um comentário importante que eu vou fazer é que eu estou usando a expressão domínio dos números complexos para fazer diferença ao chamado domínio da frequência, que normalmente usamos para se obter a aplicação da transformada de Fourier. É importante lembrar que as transformadas de Laplace e de Fourier, elas são equivalentes. A diferença é que a transformada de Laplace ela se preocupa apenas com sistemas causais, ou seja, sistemas que são fisicamente realizáveis. Aqui dá para perceber que a transformada de Fourier é uma transformada onde a integral da transformada ela vai de menos infinito a mais infinito de t. Mas a gente sabe que o tempo ele só existe num valor zero, ou seja, não existe tempo negativo. A transformada de Laplace ela é mais realista nesse aspecto. Ela faz uma transformada que vai de zero a mais infinito, ou seja, ela é uma transformada aplicada a sistemas fisicamente realizáveis. Uma outra diferença da transformada de Fourier para a transformada de Laplace é que aqui a gente aplica o número complexo J-ômega-C, onde ômega aqui é 2πfc. Aqui, esse ômega é substituído por S. Então, esse S, na verdade, é o menos 2πfc, né? Onde, na verdade, esse 2πfc é esse ômegazinho aqui. S é uma variável complexa, onde a parte real é igual a zero. Essa explicação é importante para que vocês entendam a correlação entre transformada de Fourier e transformada de Laplace. Ok? Vamos continuar. A transformada inversa de Laplace ela é matematicamente definida por L menos 1, então esse menos 1 vai representar a inversa, de f de s, que vai ser igual a f de t. Bom, é o que se esperava.
a transformada inversa de f de s, ou seja, uma função do domínio do número complexo, vai ser um fzinho de t, que é uma função do domínio do tempo, que é igual a 1 sobre 2πj, integral de c menos j infinito, c até c mais j infinito, f de s é elevado a st ds, né, que é derivando em s, eu vou encontrar uma função no tempo. O que vai acontecer? Essa expressão ela é muito complicada de ser resolvida. Então, nós vamos fazer uso, entendeu, da chamada tabela de transformada de Laplace. São tabelas que apresentam de forma direta os pares de transformadas de algumas funções mais importantes e mais utilizadas. Nessa tabela, a função temporal aparece nessa coluna. E a sua respectiva transformada, ou seja, a função equivalente no domínio dos números complexos, aparece nesta outra coluna. Assim, caso precisemos, por exemplo, da transformada inversa de Laplace de uma função do tipo, sei lá, vamos pegar aqui a função 1 sobre s mais a. Da tabela, a gente observa que a transformada inversa de Laplace dessa função vai ser e elevado a menos at. Ok? É claro que nem todas as funções que a gente precise resolver e encontrar a transformada inversa de Laplace vai estar nessa tabela. Assim, precisaremos de fazer uso de um método chamado método de expansão em frações parciais, ou seja, expressar uma função como uma soma de frações menores, cujas transformadas inversas dessas frações menores são encontradas na tabela. Vamos ver um exemplo? Bom, tivemos aqui uma função no domínio dos números complexos igual a f de s, igual a s mais 3 sobre s mais 1 vezes s mais 2. Ok? Esta função específica não aparece nas tabelas de transformada de Laplace. Portanto, precisamos então para encontrar a sua transformada inversa, a gente precisa aplicar então a técnica das frações parciais. Essa técnica consiste no seguinte: dada uma função f de s, sabemos que podemos decompor essa função como uma soma de frações menores, conhecendo seus denominadores, mas não conhecendo seus numeradores. Então, a gente sabe que s mais 3 sobre s mais 1 vezes s mais 2 pode ser decomposta como a sobre s mais 1 mais b sobre s mais 2. Ou seja, a gente conhece os denominadores, mas os numeradores a gente não conhece. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar os valores de a e de b. Como estamos tratando de uma fração racional, ou seja, aquela em que o grau do polinômio do numerador é menor do que o grau do polinômio do denominador, podemos aplicar os seguintes passos para a descoberta dos valores de a e b. Primeiro, para descobrirmos o valor de a, nós devemos multiplicar toda a expressão pelo denominador de a e realizar as devidas simplificações. Então, vamos lá. Vamos pegar toda a expressão, inclusive, notem que eu pego a igualdade, toda a expressão de fato, e multiplico pelo denominador de a, que no caso aqui é s mais 1. Então, vai ficar s mais 3 vezes s mais 1 dividido por s mais 1 vezes s mais 2, igual a vezes s mais 1 sobre s mais 1, mais b vezes s mais 1 sobre s mais 2. É claro que quando eu multipliquei toda a expressão por s mais 1, eu não mudei essa expressão, eu não modifiquei ela. Agora, nós vamos fazer as devidas simplificações. Vamos cortar esse s mais 1 com esse s mais 1 daqui e cortar esse s mais 1 com esse s mais 1 daqui. Então, a gente vai ficar com essa expressãozinha, onde a aqui, que é o valor que nós queremos determinar, já aparece como uma variável livre aqui. O que nós vamos fazer agora? O segundo passo é fazer o s ser igual a um valor que faz com que o denominador de a seja igual a zero. Qual é o valor de s que vai fazer com que esse denominador seja igual a zero? É claro, é menos 1. Se eu fizer menos 1 mais 1, esse denominador, ou seja, esse valor aqui, passa a ser zero. Então, nós vamos fazer s igual a menos 1. Fazendo s igual a menos 1 e substituindo nessa expressão que a gente já tinha, ou seja, vai ficar menos 1 mais 3, né? Aqui menos 1 mais 2 igual a mais b, que multiplica menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 2. E o que vai acontecer? Esse b, esse fator aqui, ele vai ser igual a zero, ele vai sumir. Então, eu vou encontrar que a vai ser igual a 2 sobre 1 mais 0, ou seja, a igual a 2. Então, nós já descobrimos o valor de a. Vamos separar agora aqui o valor de a, guardar ele aqui e descobrir o valor de b aplicando exatamente os mesmos 3 passos. Vamos lá. Para descobrir o valor de b, nós vamos multiplicar toda a expressão pelo denominador de b e realizar as seguintes simplificações.
multiplicando pelo denominador de b, que no caso é s mais 2, vai ter essa expressão, né? Fazendo as simplificações, eu vou ficar com essa expressãozinha. E agora eu vou fazer S ser igual a quem? Vou fazer S ser igual a um valor que faz com que o denominador de B seja igual a zero. Como o denominador de B é S mais 2, então meu valor de S tem que ser quanto? Menos 2, isso mesmo. Então vamos fazer agora S igual a menos 2. Então vai ficar menos 2 mais 3 sobre menos 2 mais 1 igual a A vezes menos 2 mais 2, menos 2 mais 1 mais B. Então isso aqui também vai dar zero. Então a gente vai ficar com B igual a 1 sobre menos 1. Então, da onde a gente vai tirar aqui B vai ser igual a menos 1. Vamos separar agora aqui B igual a menos 1, né? E vamos fazer, então, as substituições para a gente ver como é que vai ficar, então, a nossa expressão. Nossa expressão expandida em frações parciais, ela fica dessa forma. Ou seja, como nós descobrimos agora os valores de A e B, então eu sei que essa primeira fração é 2 sobre S mais 1. E a segunda fração, eu vou colocar esse menos de menos 1 aqui para frente, fica menos 1 sobre S mais 2. Bom, já que a gente já tem a expressão expandida em frações parciais e temos da tabela de transformadas de Laplace que a transformada de Laplace de menos a t é igual a 1 sobre S mais A, ou seja, a transformada inversa de 1 sobre S mais A é igual a E elevado a menos a t, a gente pode usar agora, então, e aplicar a transformada inversa de Laplace em f de S, que vai ser igual a, no caso aqui, a subtração das transformadas de Laplace, ou seja, a transformada de Laplace da subtração é igual à subtração das transformadas de Laplace. Então, isso vai ficar desse jeito. Transformada de Laplace de 2 sobre S mais 1, transformada inversa de Laplace, sobre de 1 sobre S mais 2. Então, tem a transformada inversa de Laplace desse primeiro termo, menos a transformada inversa de Laplace desse segundo termo. Né? Vamos limpar aqui a tela, subir com essa expressão, para a gente continuar os cálculos. Vamos lembrar, né, que esse 2 ele é uma constante, então a gente pode colocar ele para o lado de fora. A expressão vai ficar desse jeito. Uma outra coisa importante é a gente trazer para cá aquela lembrança de que a transformada inversa de Laplace de 1 sobre S mais A é igual a E elevado a menos AT. Logo, a transformada inversa de Laplace de 1 sobre S mais 1, o nosso A aqui é o valor mais 1. Então, a gente vai substituir o valor mais 1 onde tem A. Então, dá para perceber que a transformada inversa de Laplace de 1 sobre S mais 1 vai ser E elevado a menos T. É só substituir o valor de A. A mesma coisa vai valer para essa outra expressão. Então, a gente vai ter que E elevar a transformada inversa de Laplace de 1 sobre S mais 2 é igual a E elevado a menos 2T. Dessa forma, eu consigo escrever já a minha função no domínio do tempo. F de t, né, que vai ser igual a transformada inversa de Laplace de f de s, é 2 vezes E elevado a menos t menos E elevado a menos 2t. Isso para todo t maior ou igual a zero. Se eu não especifico esse para todo t maior ou igual a zero, é importante que vocês saibam que essa expressão toda aqui ela tem que estar multiplicada por um degrau unitário. Né? Se eu não quiser botar ela multiplicada por um degrau unitário, eu posso especificar aqui colocando, dizendo que f de t é esse valor para todo t maior ou igual a zero. Por quê, gente? Lembra que eu falei que como a transformada de Laplace é uma transformada que ela trabalha com sistemas causais, com sistemas onde eu tenho só valores para t maiores que zero, então ou seja, a f de t aqui com certeza será zero para todo t menor que zero, ok? Então, lembrando novamente que se eu tenho aqui uma função f de s, s mais 3 sobre s mais 1 vezes s mais 2 no domínio dos números complexos, a transformada inversa vai me dar a função f de t igual a 2 menos e elevado a menos t, menos e elevado a menos 2t, para todo t maior ou igual a zero no domínio do tempo. Consequentemente, a transformada direta de Laplace dessa função f de t vai ser essa função f de s. Ok? Então, vamos continuar e fazer o seguinte. Já entendemos como é o que é a transformada de Laplace, vimos o que é a transformada inversa de Laplace. Agora, a gente vai ver como que a gente aplica a transformada de Laplace em derivadas, transformada de Laplace de derivadas. Através do teorema da derivação real, que está demonstrado em detalhes na página 19 da quarta edição do livro de Engenharia de Controle Moderno do Katsuhiko Ogata,
podemos verificar que existem as transformadas de Laplace das derivadas de uma função temporal. As transformadas de Laplace das derivadas de primeira, segunda e enésima ordem de uma função f de t são dadas respectivamente por, no caso da derivada primeira de f de t, ou seja, a transformada de Laplace disso será S, que multiplica f de s, menos f de zero. O que vem a ser f de zero? F de zero é a condição inicial da função f de t. Ok? Então, quer dizer, para mim aplicar, resolver uma equação diferencial aplicando transformada de Laplace em derivadas, eu preciso conhecer as condições iniciais do meu sistema. Então, essa informação é importante. Da minha derivada segunda, ou seja, a transformada de Laplace da minha derivada segunda de f de t, vai ser s ao quadrado vezes f de s menos s vezes f de zero, condição inicial de f de t, menos f, esse pontinho aqui de zero, esse pontinho representa que é a derivada primeira de f de zero, ou seja, na verdade, é a condição inicial da derivada primeira de f de t. Então, quer dizer, além de conhecer a condição inicial de f de t, eu tenho que conhecer a condição inicial da derivada primeira de f de t. Essas informações elas são importantes. E isso, na verdade, no livro do Ogata, vocês podem observar lá a demonstração dessas transformadas, inclusive para de ordem n. Então, aqui, na verdade, eu tenho aqui um escrito que representa aqui a transformação. Se eu tivesse uma derivada de terceira, quarta, quinta ordem, bastava eu substituir nessa expressãozinha aqui, eu encontraria, então, a expressão da transformada de Laplace de uma derivada de qualquer ordem. Esses resultados apresentados aqui são fundamentais na resolução de equações diferenciais. Vamos, então, revisar um pouco sobre o assunto equações diferenciais. Conforme já comentado na primeira aula, todo processo ele pode ser modelado matematicamente. E, ao fazer isso, as expressões matemáticas que representam esse processo, em geral, são equações diferenciais. Como exemplo, vejamos um processo simples de um filtro passa-baixa. Os filtros passa-baixas eletrônicos são utilizados para controlar subwoofers e outros tipos de alto-falantes, para bloquear os picos mais agudos que não seriam transmitidos eficientemente. Da mesma forma, transmissores de rádio utilizam esse tipo de filtro para filtrar emissões de harmônicos, que podem causar interferência em outras comunicações. Considerando o filtro dessa figura, um sistema, ou seja, vou considerar o meu filtro passa-baixo um sistema, teremos para uma determinada tensão de entrada, Vin, né, no filtro, e uma tensão aqui saída, que é uma tensão Vout, que é a saída, é a resposta pretendida por esse sistema, que é o nosso sistema aqui, filtro RC. O que eu estou querendo fazer é modelar um processo bem simples, matematicamente, para vocês entenderem por que quando a gente modela fisicamente um processo, eu caio nas equações diferenciais, que de fato é o que acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar a tela aqui, subir com o nosso filtrozinho e vamos tirar aqui a capinha, né, e olhar por dentro desse filtro. O que eu tenho nesse filtro, na verdade, é um resistor, um capacitor, tem uma malhazinha e uma corrente que circula naquela malha. De acordo com a segunda lei de Kirchhoff, a gente sabe que a soma das elevações de tensão de uma malha, ela tem que ser igual à soma das quedas de tensão. Então, a gente vai poder escrever essa expressão da seguinte forma, né? A tensão de entrada, que é uma elevação de tensão, entendeu? Ela tem que ser igual à soma das quedas, ou, né, a soma das elevações menos a soma das quedas tem que ser igual a zero. Então, vamos lá, soma da elevação, Vin. As quedas, eu tenho a queda de tensão no resistor. Então, a queda de tensão no resistor vai ser a corrente que vai circular aqui, que vai ser a corrente que circula no capacitor. Então, a gente vai representar por IC aqui, de T, né, que é uma corrente no tempo. A tensão Vin também é uma tensão no tempo. R é um valor constante, que é o valor da resistência elétrica aqui, desse resistor, menos a tensão do capacitor, que a tensão no capacitor também é uma tensão no tempo. Então, quer dizer, a minha tensão de entrada menos a queda de tensão aqui no resistor menos a queda de tensão no capacitor é igual, então, a zero. Perfeito? Bom, a gente sabe que a corrente que passa pelo capacitor, ela é dada pela capacitância do capacitor vezes a primeira derivada da tensão do capacitor. Essa informação a gente aprende lá nos estudos dos circuitos elétricos. E aí o que acontece? Então eu posso reescrever essa minha expressão inicial dessa forma. Uma outra coisa é que a gente sabe que a tensão do capacitor é exatamente a nossa tensão de saída, né? Então eu ainda posso representar a tensão do capacitor aqui pela tensão de saída. O importante é que vocês viram que
obviamente, para um sistema simples como o de um filtro, eu tenho aqui um modelamento matemático extremamente simples, né? E notem que o modelamento matemático, como eu tinha comentado anteriormente, ele cai aonde? Ele cai numa equação diferencial, né? Agora nós veremos como solucionar uma equação diferencial utilizando o método das transformadas de Laplace. Para resolver uma equação diferencial utilizando o método das transformadas de Laplace, eu devo, antes de mais nada, conhecer as condições iniciais do sistema. Eu preciso conhecer as condições iniciais do sistema. Depois eu vou aplicar os 3 passos abaixo. Tomar a transformada de Laplace de cada termo da equação diferencial. Então, esse vai ser o meu primeiro passo. Eu tomo a transformada de Laplace de cada termo da equação diferencial. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar uma expressão algébrica, né? E aí eu vou organizar essa expressão algébrica de forma a evidenciar a função complexa que eu desejo solução. Depois disso, como minha função complexa já vai estar evidenciada, né, vai estar encontrada, eu faço a transformada inversa de Laplace dessa função com o auxílio da tabela de transformadas. Se necessário, eu expando em frações parciais para poder encontrar mais facilmente a transformada inversa com o auxílio das tabelas, como nós já vimos em exemplos anteriores. Vamos pegar esse exemplozinho aqui, que é um exercício onde ele pede a solução dessa equação diferencial de segunda ordem, derivada segunda de xt, mais 2 vezes a derivada primeira de xt, mais 5xt igual a 3. E aqui a primeira coisa eu já tenho, que é conhecer as condições iniciais. Então, na verdade, o problema já me diz que as condições iniciais, tanto da derivada primeira de x de t como a condição inicial de x de t, são zero. Então, ótimo. Já que eu tenho as condições iniciais, eu vou então fazer o quê? Eu vou aplicar as transformadas de Laplace em cada termo da minha equação diferencial. Então, eu peguei aqui a transformada de Laplace da derivada segunda, mais a transformada de Laplace da derivada primeira, mais a transformada de Laplace de 5xt e a transformada de Laplace também do outro lado da igualdade. Eu tiro a transformada de Laplace de toda a expressão. Vamos limpar aqui, subir com essa expressão e continuar calculando. Vamos pegar logo essas constantes aqui, vamos colocá-las para o lado de fora, né? Vamos reescrevê-las para o lado de fora. Vou deixar desse jeitinho. E agora vamos lembrar daquelas transformadas de Laplace de derivadas que a gente viu anteriormente. Então, eu vou lembrar aqui que a transformada de Laplace da derivada segunda é dada por isso daqui. S ao quadrado x a 1 de s, ou seja, transformada de Laplace de x de t, menos sx de zero, condição inicial de x de t, menos a condição inicial da primeira derivada, né, que a gente pode representar, já expliquei para vocês, por esse pontinho aqui. Se fosse uma derivada segunda, eu teria 2 pontinhos. Bom, mais 2 vezes a transformada de Laplace da derivada primeira de x de t. Transformada de Laplace da derivada primeira de x de t é sx de s menos a condição inicial de x de t. Mais a transformada de Laplace de x de t vai ser x de s. Então, eu vou ter 5x de s igual a transformada de Laplace de 3. Aí eu gostaria que vocês pensassem, qual seria a transformada de Laplace de uma constante 3? Lembra que nós vimos que a transformada de Laplace de um degrau de valor a era igual a sobre s? Então, o nosso a aqui, nesse caso, vale 3. Então, a transformada de Laplace de 3 vai ser 3 sobre s. Ok? Importante. Agora, vamos simplificar, porque a gente sabe que as condições iniciais são nulas. Essa expressão vai ficar dessa forma. Ok? E o que eu falei sobre reorganizar a expressão algébrica simples que eu iria encontrar? De fato, encontrei uma expressão algébrica simples no domínio dos números complexos e evidenciar a função que eu quero calcular, evidenciar no caso x de s. Eu evidencio x de s e vou encontrar que x de s vai ser igual a 3 sobre s, que multiplica s ao quadrado mais 2s mais 5. Ok? Como já é de se esperar, eu não tenho como calcular a transformada inversa de Laplace diretamente de x de s, porque eu não tenho essa expressão na tabela. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que expandir isso aqui em frações parciais. Então, eu já pego essa expressãozinha aqui, s ao quadrado mais 2s mais 5, tiro as raízes dessa equação de segundo grau, as raízes vão ser menos 1 menos j2, menos 1 mais j2. Então, na verdade, quando eu colocar aqui, eu vou... Né, gente? A gente tem, na verdade, ó, não confundam, é s menos uma raiz, s menos a outra raiz. Se vocês calcularem as raízes dessa equação do segundo grau, vai dar menos 1 menos j2. Então, aqui eu vou ter s menos a raiz, s menos a outra raiz. Ok? Então, bora lá.
Vamos subir, vamos continuar calculando. Expandindo isso aqui em frações parciais, eu vou ter algo do tipo 3 sobre S, que multiplica J mais 1 mais J2, que multiplica S mais 1 menos J2, vai ser igual a sobre S, A sobre esse S, B sobre S mais 1 mais J2 e C sobre S mais 1 menos J2. Então, isso ficou fácil de montar essa soma. O que nós vamos ter que fazer agora, que vai dar um pouquinho de trabalho, é encontrar justamente os valores de A, B e C, para me saber também que fração parcial, ou seja, essa fração parcial certinha com numeradores e denominadores. Então, vamos lá. Conforme a gente já aprendeu, para encontrar o valor de A, eu vou multiplicar toda a expressão pelo denominador de A. Quem é o denominador de A? É S. Então, eu vou multiplicar toda a expressão por S. Quando eu multiplicar toda a expressão por S, eu vou encontrar isso aqui, né? Estou vendo aqui que tem um pequeno erro. Aqui eu deveria ter 3 vezes S, né? Vocês, por favor, me perdoem. Imaginem que eu tenho um multiplicado. 3 vezes S igual a A vezes S sobre S, B vezes S sobre o denominador, C sobre S vezes o seu denominador, né? Dessa forma, eu vou fazer as devidas simplificações. É como se eu tivesse um Szinho aqui, eu vou cortar esse S com esse S aqui de baixo, né? Fazendo a simplificação, pode ver que o S não aparece mais, né? Foi cortado com esse outro Szinho que eu, por erro, não coloquei aqui na imagem. Então, esse S do A eu corto com S, o A fica puro, e aqui eu não tenho o que simplificar, fica desse jeito. Qual é o segundo passo que a gente aprendeu? É fazer S igual a um valor que faça com que esse denominador de A seja zero. Qual é o valor de S que vai fazer com que seja zero? É zero. Então, S vai ser igual a zero. Então, vamos limpar aqui, subir, e substituir, então, S igual a zero. Vamos ficar com essa expressão. Fazendo S igual a zero, fica 3, 0 mais 1 mais J2, que multiplica 0 mais 1 menos J2. A mais. Nota que isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero, eu fico com A sozinho, igual a esse valorzinho aqui. Eu tenho uma multiplicação de números complexos. Quando eu multiplicar esses números complexos, eu vou encontrar esse valor igual a 5, então o A vai ser igual a 3 sobre 5. Né? Como é que eu faço para encontrar o valor de B? Então, para o valor de B, nós vamos multiplicar toda a expressão por S mais 1 mais J2. Por quê? Porque é o denominador de B. É S mais 1 mais J2. Eu vou multiplicar toda a expressão por isso. Então, a expressão vai ficar desse jeito. 3, que multiplica S mais 1 mais J2, dividido por S, S mais 1 mais J2, S mais 1 menos J2. Olha aqui, toda a expressão multiplicada por S mais 1 mais J2. Então, quando eu fizer as devidas simplificações, esse S mais 1 J2 vai sumir com esse S mais 1 J2, né? Subir aqui e fazer essa simplificação. Esse S mais 1 J2 vai sumir com esse outro S mais 1 J2 e a gente vai encontrar essa expressãozinha. Agora eu pergunto para vocês, eu vou fazer S igual a que valor? Vamos lembrar, pessoal, eu vou fazer S igual ao valor que vai tornar o denominador de B igual a zero. O denominador de B é esse valor aqui, S mais 1 mais J2. Que valor de S vai fazer com que isso aqui seja zero? Vai ser S igual a menos 1 menos J2. Então, eu vou substituir nessa expressão S menos 1 menos J2. Não tem erro. Quando eu fizer as devidas substituições, né? Isso aqui me perdoe novamente, deveria ter um parêntese aqui. Né? Porque isso aqui é um número complexo, multiplicando esse outro número aqui, deveria ter um parênteses aqui. Então, eu substituí no lugar de S, o menos 1 menos J2 em vermelho. Vou fazer os devidos cálculos e vou simplificar e encontrar essa expressão B igual a 3, que multiplica menos 1 menos J2, que multiplica menos J4. Novamente, deveria ter um parênteses aqui. Bom, dessa forma, B vai ser igual a 3 sobre menos 8 mais J4. Normalmente, não se mostra no denominador um número complexo. O que se faz, então? Se multiplica em cima e embaixo pelo complexo conjugado desse número. O que seria o complexo conjugado desse número? Seria menos 8 menos J4. Então, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por menos 8 menos J4. E a gente vai encontrar, então, B igual a menos 3 menos J 0,15. Vamos limpar de novo a tela, subir. E eu queria que vocês observassem o seguinte. Esse é o valor de B. Okay? Só que esse valor de B está na forma retangular. Né? A gente tem como mostrar esse valor de B, esse número complexo na forma retangular, na sua forma polar. Né? A gente tem como calcular o módulo, né, do número complexo e a fase do número complexo. Então, eu consigo, calculando o módulo e a fase, mostrar o mesmo número complexo que eu tenho aqui na forma retangular na sua forma polar.
Isso aí vale a pena vocês fazerem aquela revisão de números complexos, conforme eu já comentei. Achando o valor de B, gente, como o denominador de B é o complexo conjugado do denominador de C, vocês vão fazer os mesmos cálculos para C, vocês vão encontrar que C vai ser o complexo conjugado de B. Isso aqui é um negócio legal. Poupa tempo, poupa... Eu peço mais uma vez desculpa, é o complexo conjugado, esse valor aqui não é menos, isso aqui é mais, né? Então, nós encontramos aqui B igual a 0,3354 vezes E elevado a menos J 26,56, e C é o complexo conjugado, então é E elevado a mais J, né, ,56. XGS, então, fica dessa forma, né? Ficou dessa forma. A gente vai substituir os valores de A, B e C que nós encontramos, né? Aí eu substituí aqui A era 3 sobre 5, eu botei 3 sobre 5, multiplicando aqui 1 sobre S. B é esse valorzinho aqui, 0,3354 vezes E elevado a menos J 26,56. E C é o valor complexo conjugado. Aqui eu já corrigi, tá, pessoal? Isso aqui era mais, aqui eu realmente coloquei corrigido da forma correta, 0,3354 vezes E elevado a J 26,56. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e vamos, então, calcular a transformada, vamos subir aqui, inversa de x de s. A transformada inversa de x de s será x de t. A transformada inversa de 3/5 que multiplica 1 sobre s vai ser 3/5. Pessoal, vamos lembrar, a transformada de Laplace do degrau de valor igual a não era a sobre s? Se esse a fosse igual a 1, a transformada direta de Laplace de 1 seria 1 sobre s. Obviamente que a transformada inversa de Laplace de 1 sobre s é 1. Então, na verdade, só me resta aqui os 3/5. Ok? Vamos continuar. Vamos calcular a transformada de Laplace desses dois valores. Pessoal, aqui vale uma dica. Como eu tenho aqui denominadores, já que essas raízes aqui elas são complexas conjugadas, como os meus valores de cima são complexos conjugados, eu tenho uma transformada inversa que geralmente não é tabelada nos livros, mas essa transformada inversa aqui ela é demonstrada no livro de circuitos elétricos do Nilsson e do Riedel, da editora Pearson, está lá na página 336, na 8ª edição, tá? O livro é a 8ª edição desse livro. Então, tem lá a demonstração dessa transformada inversa. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que quando eu tenho aqui ó, um módulo, né? O módulo do meu número complexo, K, vezes E elevado a J, tetra, que é a fase do meu número, né? Sobre S mais alfa mais JB, ou seja, vou ter uma característica muito parecida aqui, que é justamente alfa mais JB, onde alfa aqui vai ser a parte real e B a parte imaginária dessa raiz complexa aqui. E aqui é a mesma coisa, ó. Quando eu tenho transformada inversa dessa soma de valores aqui, ó, nota que esse valor é o complexo conjugado desse, é exatamente o que acontece aqui. Ó. Esse valor é o complexo conjugado desse. E aqui a raiz também, né? Essa raiz é a complexo conjugado dessa raiz. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma expressão desse tipo, está provado que isso aqui vai ser igual a 2 vezes o módulo, vezes E elevado a menos alfa t, mais cosseno de beta t mais tetra. Né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui, ó, quem vai ser o meu valor de K? O valor de K vai ser o módulo desse número complexo aqui, desse numerador complexo que está aqui na forma polar, 0,3354. Alfa vai ser igual a 1, se vocês fizerem a comparação dessa expressão com a que está aqui embaixo, alfa vai ser igual a 1, né? Beta vai ser igual a 2, beta vai ser o valor imaginário que está, vai ser igual a 2, e o meu ângulo de fase aqui vai ser 26,56. Dessa forma, eu substituindo esses valores, eu encontro a seguinte transformada inversa de Laplace. Então, essa expressão, apesar de não aparecer nas tabelas convencionais, é uma expressão que ajuda muito quando a gente cair em casos como esse, que vão sempre acontecer quando nós tivermos raízes complexas e conjugadas. Ok? Então, agora a gente vai pode aqui dar uma multiplicar nesse 2 vezes 0,33, encontrar 0,6708. Então, está aqui a expressão da nossa transformada inversa de Laplace. O que fica faltando aqui? Fica ou eu multiplicar aqui por U de t, que eu vou ter sempre que fazer isso, multiplicar por um degrau unitário, toda essa expressão
multiplicado pelo degrau unitário, ou eu afirmar que é esse valor para todos os valores de t maiores ou iguais a zero. Então, na aula de hoje, nós vimos transformada direta e inversa de Laplace, vimos as técnicas de frações parciais, como que eu uso elas a nosso favor, as transformadas de Laplace de derivadas e a solução de equações diferenciais utilizando as transformadas de Laplace. Ok? Na próxima videoaula, a gente vai ver funções de transferência e diagrama de blocos. E aí a gente vai ter um pouco mais a noção de como que eu uso isso para analisar sistemas de controle. Então, não deixem de ver as próximas videoaulas, né, para a gente poder complementar o conhecimento adquirido até agora. Bom, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que as dicas tenham sido importantes e espero revê-los para as próximas videoaulas. Vou deixar novamente aqui o meu site, www.prof-leonardo.com.br, para que vocês acessem o meu site e assistam essas videoaulas. Um abraço, bons estudos!